classificação do Campeonato Brasileiro aqui. Vou passar para esse lado aqui, ó. Porque a gente vai colocar a classificação e depois a gente vai mostrar, Eugênio, a classificação do segundo turno. Para a gente entender já alguns reflexos aqui, ó. Times que já começam a despencar e outros que começam a subir. Uma troca aí, né? Uma via de duas mãos aqui na tabela do Brasileirão. Por exemplo, Goiás, depois de muito tempo, voltou para a primeira página, né? O Goiás é o 10º colocado. O Atlético Paranaense, eu acho que vai continuar subindo, hein? Tá jogando sem o peso, Eugênio. Ah, mas é sem o peso. Ganhou do Bahia, tinha perdido outro dia. Ele vai e vem, entendeu? Sobe e desce, sobe. Ele vai levando ali o campeonato para ficar nessa faixa intermediária. Faltou o verdinho hoje ali, né? Já tá classificado para a Libertadores o Atlético. Verdade. O Atlético já tá na Libertadores. Enfim, tá aí, ó, o G6 que a gente já decorou, né? Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Internacional. Virando a página, a situação dramática do Cruzeiro e um bloco, né, enorme aí de clubes que já começam a se preocupar com o risco de rebaixamento. Você colocaria aí o Botafogo para baixo, Eugênio, nessa disputa? Sim, sim. Eu acho que é por aí, sim, o Botafogo para baixo. O Botafogo, muito. Eu acho que o Botafogo, me desculpem os torcedores, assinou o decreto do rebaixamento com a demissão do Eduardo Barroca. E eu acho que ele vai despencar na tabela. Posso estar enganado, pode ser que chegue alguém lá e faça um milagre no Botafogo. Acho difícil. E o que me chama a atenção, Calixto, o que você falou, tem time que está começando a cair e tal. Isso acontece, são as oscilações do campeonato. Tem time que vai dar uma melhorada, daqui a pouco cai de novo, vai ali numa média. Agora você olha lá para baixo, o Cruzeiro está numa média de nunca subir. E o número de vitórias? É verdade. É muito baixo o número. Uma média de nunca subir, perfeito. A média dele é sempre ali embaixo, gente. Ele até no iniciozinho ali ganhou umas 2 partidas. Depois ele se mantém naquela parte de baixo da tabela e ele só vai baixando mais. Gente, olha aqui, ó. São 23 jogos e 4 vitórias. Sabe o que isso significa? O Cruzeiro já tem um turno inteiro sem vencer. Sem vencer. É isso, 19 jogos. É impressionante. Essa pra mim Olha, Eugênio, nem vou me apegar aqui a tradição e o tamanho do Cruzeiro, não. Ao elenco. É inimaginável você olhar para esse elenco do Cruzeiro. Vamos lá, antes do campeonato começar. Favorita tudo. Eu colocava o Cruzeiro como candidato a título do Campeonato Brasileiro. Libertadores, Copa do... Tudo. Eu cresci ouvindo uma expressão, Calheiros, você com certeza também, somos da mesma geração. Verdade. Que no futebol brasileiro tudo era errado fora do campo, né? Das 4 linhas para fora, e que dentro de campo se resolvia. E, na verdade, está sendo provado no Cruzeiro que o fora de campo interfere dentro de campo. Isso é fruto da crise do Cruzeiro, da péssima administração do Cruzeiro, dos problemas políticos e econômicos. É claro que esse elenco tinha condição de estar disputando lá em cima, mas não está por quê? Porque o Cruzeiro virou uma bagunça. É verdade. E esse ano a coisa explodiu e está incontrolável. Eu, sinceramente, vejo poucas possibilidades do Cruzeiro se salvar. Olha, são 4 vitórias, Calheiros, 8 empates e 11 derrotas. A campanha é triste. 19 jogos sem vitória. Um turno de Campeonato Brasileiro. Aí, pra gente entender, o Goiás pedindo passagem, né? O Botafogo despencando. A gente vê a virada do turno. A gente tem a classificação aí do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E a gente vai analisar justamente isso. Já são 4 rodadas, né? E olha aí, ó, o líder. O único time no segundo turno com 100% de aproveitamento é o Goiás. 4 jogos e 4 vitórias. Uma arrancada impressionante, realmente, do Goiás. E aí, ó, você pega ali, ó, na média, o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras. São times que já vinham com números eficientes no primeiro turno e mantêm no segundo. Né? O Atlético Paranaense e o Grêmio num viés de crescimento, né? Principalmente o Grêmio, que não fez um bom primeiro turno. Passou a grande parte do primeiro turno na segunda página. E aí a gente ainda tem nessa primeira página do segundo turno, São Paulo, Santos, Fluminense e Bahia. Aí troca pra gente ver lá o Botafogo e o Cruzeiro que você destacou aí, Eugênio, que não consegue crescer. Ah lá, tá na zona do rebaixamento, inclusive no segundo turno. E o Botafogo é o lanterna. A diferença é que o Botafogo no primeiro turno foi melhor e caiu no segundo. Cima. E o Cruzeiro sempre esteve ali entre os últimos. E olha aí o CSA do Argel, ó. Na zona do rebaixamento, mas mostra reação, né, Eugênio? Sim, mostra reação, sim. É um time que, embora tenha sofrido aquela goleada do Palmeiras e depois perdido para o Santos, se a gente observar nesse passado mais recente, ele consegue ser melhor do que foi ao longo de quase todo o primeiro turno. Ele começa a reagir no finalzinho do primeiro turno, ele e o Avaí, e depois acaba caindo também de produção.
mas são times que começaram a pontuar. Opa, eu existo. Porque até a metade, pelo menos, do primeiro turno, a gente olhava para a tabela e falava assim, Avaí e CSA já caíram. Aí você olha hoje para a tabela, os dois estão fora, nesse quadro aí, do segundo turno, os dois estão fora da zona de rebaixamento. Sendo que o CSA já saiu de fato, né, na tabela oficial do campeonato. E o Avaí começa a dar sinais de que, opa, quem sabe dá. O CSA, quem despecou foi a Chape. O CSA é o último time na zona de rebaixamento, entra na 17ª. Ele voltou, né? Mas ele sai e volta, ele já tá ali na faixa de sair do rebaixamento. O curioso caso aí é o do Goiás, né? Porque o Goiás, ele troca de comando, tem um viés de baixo, chega o Ney Franco, apanha mais que vaca na hora. Tipo, Ney Franco não, tinha torcedor falando, Ney Franco não, Ney Franco não, Ney Franco não. O que mudou nesse Goiás aí? Além do treinador, evidentemente, né? É difícil, é claro que o treinador mudou, né? O time. Eu vejo o Goiás assim, muito semelhante. Eu não vejo uma grande subida de produção do Goiás. É um time que mantém a regularidade dele ali. O que pesou pro Claudinei Oliveira foram as 2 goleadas. Ele pega Flamengo e Santos fora de casa. 6 ali. E aí são times que estavam voando naqueles momentos e atropelaram. Mas ele antes disso. Vamos pegar lá no início, quando parou o campeonato para a Copa América, a gente olhava e o Goiás estava lá. Estava assim. Lá em cima. O Goiás chegou, eu não me lembro, se eu não estou enganado, o Goiás frequentou esse G4 no início. Acho que G6, se não me engano. Com o Claudinei, né? Ele teve ali, aí de repente tomou 2 pancadas, opa, balançou, mas ele vai fazendo o trabalhozinho dele ali, ganha, joga no Serra Dourada, ganha. Joga fora de casa, às vezes consegue um empatezinho. E vai. Gente, a verdade é a seguinte, a maior parte dos times é muito irregular. Muito irregular. É por isso que eu estava falando aqui com o Jackson mais cedo. A gente já estava projetando o Bragantino ano que vem na primeira divisão. O Jackson falou, olha, não duvido nada, 2, 3 anos o Bragantino na Libertadores. Eu não sei, eu sou mais imediatista com relação a isso, justamente pelo que você acaba de falar. A gente não vê os times, até por conta, eles variam muito por conta do reflexo extracampo. Cruzeiro é exemplo disso, né? O São Paulo, Eugênio, se o São Paulo não conseguir hoje, qual é o objetivo do São Paulo? Chegar à Libertadores. Você já imaginou se o São Paulo não alcança esse objetivo? O São Paulo, no ano que vem, com toda a fatura, com toda a conta que tem para pagar de 2019 e sem uma arrecadação de Libertadores em 2020? O São Paulo é outro time. Olha o caos que o São Paulo faz um campeonato ruim. Ruim. Mas ele hoje tem chance de classificar para a Libertadores. Sim. O Corinthians tá no G4, gente. E a gente olha o Corinthians jogar, é um futebol burocrático. Mas ele o quê? Ele vai empatando, ganha, empata, ganha. Vamos fazer o seguinte, vamos de ping-pong? 24ª rodada a gente já tem aí? Vamos colocar no telão aqui, ó, que começa amanhã, começa nessa quarta-feira, a 24ª rodada. Eugênio, sequinho aqui, ó. Eugênio e Jackson, hein? Botafogo e Goiás, Eugênio. Será que o Bruno Lazzaroni faz milagre? Acho que dá a Goiás. Goiás seria a 5ª vitória consecutiva, hein? Jackson, CSA e Internacional. Caralho. CSA. E aqui eu vou explicar o que. Eu sei que você anda fazendo uma fezinha aí na palma da mão, que eu não tô sabendo. CSA. Vai dar CSA contra o Internacional. Aliás, hoje é dia do nordestino. Gente, olha, aquele beijo imenso pra esse povo maravilhoso que mora no Você tem uma meu coração pra adivinhar onde eu vou nas minhas férias? Nordestino. Claro. Pra onde? Você é um cara esperto, cara, um cara inteligente. E quem é bom de cuca vai pro Nordeste mesmo, porque o lugar é bom, né? Eu gosto demais do Nordeste. Eugênio, Fortaleza e Chapecoense. Fortaleza e Chapecoense, Fortaleza. Fortaleza. Sim. Grêmio e Ceará, Jackson. Grêmio e afunda o Ceará. O Ceará, eu acho outro que tá perigando seriamente ao Ceará. Tá pedindo. Nossa. Você apostou em CSA aqui, né? CSA. Bom, então o único mandante... Eu posso só expandir um pouquinho? Eu acho que o CSA não cai. Tô falando isso agora. Pode acontecer. Tô dentro do achismo ainda, mas já que você falou do Nordeste, CSA de Alagoas, terra do meu pai. Olha, meu pai era alagoano. Olha, eu aposto que o CSA não cai. Aqui, ó, CSA e Ceará tá pintando. Por isso que eu falo. O viés do CSA, ele é de alta. E o do CSA, e tem um trabalho consolidado com o Argel, que conseguiu dar uma cara pra esse time. Vamos ver se o Adilson consegue, né? Os últimos trabalhos do Adilson. Vamos ver. Tá devendo o Adilson, né? Já tem bons trabalhos aí como técnico, já decidiu Libertadores, né? Mas tá devendo realmente o Adilson, né? Tem mais uma chance aí com o Ceará. Vamos ver, vamos seguindo aqui. Eugênio, Bahia e São Paulo. Olha, é um jogo que promete. Acho que vai dar empate. Empate. Jackson, Cruzeiro e Fluminense. Já a gente mostra esse retrospecto na temporada, hein? O Cruzeiro vence. Cruzeiro vence? Isso. Santos e Palmeiras. Eugênio Leal. Aí você deixou pra mim o mais difícil, pô. Santos.
Santos. A produção manda avisar que nesse jogo, 2 palpites. Jackson Pinheiro. Vai dar Santos, cara. Santos? Aquele jogo ali de cima, ali, sem querer fugir do Santos, vai dar Santos. É meu palpite. O Cruzeiro, você tá maluco, Cruzeiro. Mas eu acho que vai ser o jogo da vida do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro perder esse jogo aí, tchau, né? Então tá, eu acho que aqui vai dar Palmeiras. Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras vai quebrar um tabu aí, hein? Palmeiras. O Santos vai vir mordido. Campeonato Brasileiro. No primeiro turno. Campeonato Brasileiro, Vila. já a gente vai mostrar aqui, hein? Tem um longo tabu aí, hein? Palmeiras na Vila Belmiro. Mas acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo, me apoia. E é um confronto diretíssimo pelo segundo lugar, né? É. Não, o Santos se vencer, toma a vice-liderança do Palmeiras, pelo número de vitórias. Avançamos, mais jogos aí. Corinthians e Atlético, Jackson Pinheiro. Olha, esse jogo tá com uma cara de empate, hein? Tá com cara de empate? Um 0x0. 0x0 daquele animado. jeito. Eu também olhei pra esse jogo e veio 0x0 na cabeça. Olha, se não for 0x0, o Atlético vence. É? Avaí e Vasco, Eugênio. Empate. Flamengo e Atlético Mineiro, os dois. Flamengo. Flamengo? Tá bom. Aí, Você não me perguntou não, mas eu acho que o Atlético ganha do Corinthians. Atlético Paranaense ganha do O meu Corinthians. palpite é empate ou vitória do ou Atlético. Porque pelo que tá jogando, o Corinthians não consegue vencer o Atlético. Posso até queimar minha língua, mas pelo que vem Futebol, né? apresentando, futebol. E ele provavelmente vai com o Janderson. A gente vai falar sobre isso, né? O menino Janderson provavelmente vai começar entre os titulares. Tá bom.